As enzimas digestivas, elas não são diferentes. O que são as enzimas digestivas? São enzimas que vai facilitar a quebra do nosso alimento, transformando ele em moléculas menores para que o nosso corpo absorva esses nutrientes. E nós temos diferentes enzimas digestivas que atuam em diferentes sítios de acordo com diferentes pHs. Então, na boca, nós temos um pH. No estômago, nós temos outro tipo de pH. No duodeno, nós temos um tipo de pH. No restante do intestino, nós temos outro tipo de pH. E por que nós temos que entender essas diferenças? Para sabermos que cada enzima atua em um sítio e na sua determinada região de acordo com o seu pH. Se nós não soubermos disso, a gente pode, por exemplo, manipular uma cápsula de enzima para o paciente, não colocar numa cápsula resistente e ela vai ser aberta no estômago. E eu não quero que ela abra no estômago, porque aquele ácido do estômago não é bom para a absorção daquela enzima. Eu quero que ela seja absorvida a nível de intestino. Eu posso pensar numa enzima sublingual, porque eu quero que o meu paciente comece essa digestão a nível da boca, a nível da mastigação, a nível da saliva. Então, tudo isso eu preciso entender para que eu consiga planejar uma suplementação para o meu paciente que seja assertivo. A partir desse entendimento, fica mais esclarecedor do porquê não é possível copiar no Google uma receita pronta de uma suplementação para você tentar encaixar no seu paciente, porque aquilo pode fazer bem, pode dar certo, mas as chances de dar errado ou de não resolver são maiores. Por isso que vocês precisam estudar, que vocês precisam entender e começar a enxergar o paciente de vocês de dentro para fora. As enzimas digestivas, gente, elas não funcionam a altas temperaturas. Então, quando o paciente tem, por exemplo, uma febre, por que nós, às vezes não, constantemente, quando nós temos febre mais elevada, a gente não sente fome e fraqueza? Porque a febre, ela quebra, ela degrada as nossas enzimas digestivas. E se nós não temos enzima, o corpo, como uma forma de defesa, inibe a fome. Por que eu vou comer se eu não tenho enzima para quebrar aquele alimento? Eu não vou absorver. Então, quando o seu paciente relata para você, por exemplo, assim, nossa, eu tive um problema de saúde, tive febres altíssimas durante tantos dias e tal, e desde então minha alimentação está um pouco ruim, a minha absorção está um pouco lenta, eu sinto que eu estou mais estufada, inchada. Pensa que esse paciente teve febre e que essa febre pode ter destruído, pode não, destruiu boa parte das enzimas digestivas, que cabe a você solucionar, repor, substituir essas enzimas, tá? Suplementar o seu paciente. Se o seu paciente tem uma alimentação muito inflamatória, que não tem alimento vivo, nutrientes de alimento, o seu paciente não tem enzimas digestivas. Deus, muito sabiamente, quando ele foi criar aí o nosso corpo e os alimentos, ele pensou em cada coisa. O ser humano precisa de várias enzimas para várias funções, para quebrar proteína, para quebrar gordura, para transformar em aminoácido, para fazer várias coisas. Então, ele colocou essas enzimas em nutrientes, nos alimentos. Portanto, nós vamos lá e come um pão, uma pizza, um bolo, um biscoito, uma bolacha, né? Aqui em Minas é o melhor, né? Em Minas a gente fala bolacha e não biscoito. E aí vamos comendo esses nutrientes, esses alimentos que não possuem nutrientes. Então, o teu paciente começa a não ter enzimas para poder degradar esses alimentos. E aí ele fala para você assim: não, eu até que eu alimento bem. E esse paciente está inchado, está retendo líquido, esse paciente está estufado, o cocô desse paciente boia. Vocês já perguntaram por que o cocô do paciente às vezes fica boiando e não afunda? Se o cocô boia, é porque tem muitos gases. O que significa isso? O alimento chega no intestino e ele não consegue ser absorvido, não consegue ser triturado, não consegue ser aproveitado. Então, ele fica muito tempo ali no intestino. E ele meio que apodrece. Então, quando vai putrificando, vai formando gases. E esses gases vão se diluindo aí
no bolo fecal. Então, quando o paciente faz cocô, que esse cocô boia, é uma característica de que esse paciente está com deficiência de enzimas. E esse alimento está muito tempo no intestino e está formando gases. Aquele paciente que arrota muito, que está sempre estufado, que solta muito pum, é a mesma coisa. Por que esse paciente está formando muitos gases? Porque está faltando enzimas para contribuir naquela digestão. E essa deficiência de enzimas e esse excesso de tempo que o alimento fica ali no intestino vai fazendo com que haja a inflamação em todo o epitélio intestinal. Se esse paciente inflama o intestino, ele transforma esse intestino em algo hipermeável. Então, começa a vir para dentro da corrente sanguínea substâncias que nós não gostaríamos que viessem, substâncias que deveriam ser excretadas. E aí, esse paciente começa a entrar também numa inflamação. E a partir do momento que esse paciente tem uma inflamação crônica, ele começa a ter todas as disfunções estéticas, porque as disfunções estéticas, elas são provenientes de uma inflamação crônica.